Olá, turma, tudo bom com vocês? Canal Fica Ligado, mais uma aula de biologia, professor aqui, Leonardo da Mata. Hoje a gente vai ver sobre a questão da mitose, Você vai ver o que é mitose, vai ver quais são as fases da mitose, quais são as características de cada fase da mitose. Mas antes da gente estudar sobre a questão da mitose, que é um tipo de divisão celular, Você vai ver sobre o que é intérfase, o que é o chamado ciclo celular. Porque para a gente poder entender como é que a célula entra na fase da mitose, a célula tem que entrar em uma outra fase, chamado ciclo celular. Então vamos aprender aqui no quadro comigo? Vamos lá? Vamos ao quadro comigo? Vamos lá? Então é o seguinte, aula de biologia, ciclo celular. Então o que é o ciclo celular? Conforme vocês estão vendo aqui no quadro, são fases em que a célula passa para chegar à divisão celular. Então você pode falar muito bem divisão celular ou multiplicação celular, tá? Tanto faz. Então é o seguinte, a divisão celular ou multiplicação celular são de duas coisas. Você tem a mitose e a meiose. Qual é a diferença? A mitose é quando a célula se multiplica e permanece o mesmo número de cromossomos. Tá? Por exemplo, espécie humana tem 46 cromossomos. Essa célula está se dividindo e a célula filha vai ter também 46 cromossomos, que eu vou explicar mais lá para frente. Meiose. Meiose é o tipo de divisão celular em que a célula se divide ou se multiplica e reduz o número de cromossomos pela metade. Tá? Por exemplo, a espécie Canis familiaris, que é o nome científico do cachorro. O cachorro tem em torno de 72 cromossomos, tá? 72 cromossomos em suas células. Quando uma célula vai se dividir, vai dar origem a um gameta, que é célula reprodutora, que é o óvulo espermatozoide, cada célula reprodutora vai ter metade do número desses cromossomos, tá? Que é, no caso, 36, tá? Então é o seguinte, mitose, permanece o mesmo número de cromossomos, já a meiose, o quê? Reduz o número de cromossomos pela metade. Se eu falar da espécie humana, a espécie humana vai ser o quê? 46 vai ser 23 cromossomos cada, óvulo e espermatozoide. Então a gente vai ver sobre a questão do ciclo celular antes de entrar na fase da mitose. Então é o seguinte, ciclo celular é esse daqui, ó. G1, S, G2 e a própria mitose, tá? Então cada fase aqui, G1, S, G2 e mitose, ocorre um comportamento, a célula se comporta de uma forma diferente, A questão da bioquímica dela, da fisiologia muda. Então aqui, do período G1, período S, período G2, a gente chama isso aqui de intérfase, tá? Então G1, S, G2 a gente chama de intérfase. O que é intérfase? Qual é a principal característica da intérfase? Na intérfase a célula não está se dividindo ainda. Ela o quê? Ela ocorre uma hipertrofia celular. Professor, o que é hipertrofia? Que é isso? Hiper é muito, trofia vem de volume. Então, na fase da intérfase, a célula aumenta de volume. Tá? Você vai entender por quê. Por que ela aumenta de volume? Porque nessa fase aqui, G1, S e G2, ocorre o aumento da síntese de moléculas orgânicas, ou biomoléculas, Proteínas, DNA, enzimas, Enzima é uma própria proteína e etc. Então, na fase da intérfase, ocorre o aumento do volume da célula. O aumento do volume da célula chama-se a chamada hipertrofia celular. E esse aumento de volume da célula que induz a célula a se dividir, tá? Porque a relação é núcleo, é citoplasma, a área também de superfície também da questão da membrana celular também fica um pouco desproporcional, então por isso que a célula se divide, tá? Mas é por causa dessa razão, tá? Então é o seguinte, vamos conhecer cada período aqui. Ora, período G1. Por que esse G1? Veio do inglês gape. Gape significa o quê? Significa intervalo. Conforme está aqui, é o primeiro intervalo, por isso que é G1. Então, o que ocorre no primeiro intervalo? Ocorre o aumento da síntese de proteínas, Proteínas, enzima, tá? Enzima é uma proteína, tá? Uma classe de proteínas especiais. Então, a setinha aqui para cima, vai ocorrer aqui um aumento da síntese de proteínas no período G1, que é o primeiro intervalo, que é o gape. Geralmente essas enzimas vão atuar o quê? Atuarão na síntese de DNA. O que é síntese, professor? Produção. Então, na fase da intérfase vai ocorrer também uma duplicação do DNA, uma ligeira duplicação do DNA, tá? Então, resumindo aqui, período G1, período gape, é o primeiro intervalo, é quando ocorre a síntese de proteína, que vão atuar na molécula de DNA. Período S, o que é período S? Período S é a fase da duplicação, É a fase da duplicação. E ocorre a síntese de DNA. Então, o que é duplicação? Duplicação é a síntese de DNA. É quando a célula produz uma nova molécula de DNA. Lembrando muito bem que o DNA ele se multiplica, multiplicação semi-conservativa, tá? Então, ele sempre vai conservar uma fita aqui, sempre vai conservar a fita antiga do DNA, semi-conservativa. Então, esse DNA aqui se duplicou, deu origem a dois DNAs aqui, só uma forma resumitiva.
O período S ocorre a duplicação do DNA? Ocorre o quê? Uma ligeira duplicação do material genético, porque você vai ver que o material genético vai se duplicar muito, a quantidade de DNA vai se duplicar muito, quando chegar o quê? Na fase da mitose. No período S ocorre a síntese de DNA? Ocorre, mas só que é uma ligeira síntese de DNA, tá? Período G2, ou período GAPE, né? O que significa o período G2 ou período GAPE? É o segundo intervalo, conforme está aqui, é o segundo intervalo. Então, vai ocorrer também uma síntese de proteína, por isso que a célula aumenta de volume, que ocorre o quê? A síntese de proteína é muito intensa nesse período. E, geralmente, essas proteínas vão atuar o quê? Vão atuar no processo da mitose, quando a célula vai se dividir e vai dar origem a células-filhas com o mesmo número de cromossomos. E temos aqui, vou fazer um resumo aqui da questão da mitose. Então, o que é mitose? Mitose é quando a célula se divide e permanece o mesmo número de cromossomos, tá? Conforme vocês estão vendo aqui, ó, é a divisão celular que continua com o mesmo número de cromossomos. Então, você tem aqui uma célula epitelial. Célula epitelial é aquela célula que reveste o epitélio, tá? Que é um tecido de revestimento. Então, geralmente, como você viu aí, no caso de citologia, você vê os 4 grupos grandes de tecidos, né? Você tem tecido nervoso, tecido muscular, tecido tecido conjuntivo e o tecido epitelial. Então, a célula epitelial faz parte desses 4 grandes grupos de tecidos do nosso corpo. Então, essa célula epitelial, ela vai se dividir, tá? Quando ela se divide, ela origina o quê? 2 células filhas. Então, você tem célula-mãe aqui e 2 células filhas. Então, a célula-mãe, a célula epitelial, célula-mãe aqui, ela tem 46 cromossomos, que é na espécie humana, que eu estou falando aqui. Então, se ela tem 46 cromossomos, ela é uma célula o quê? Uma célula diploide, tá, gente? Célula diploide é uma célula que tem 46 cromossomos. Então, ela é o quê? É chamada também de 2N, tá? Então, essa célula epitelial aqui, que tem 46 cromossomos, a célula diploide e também a 2N, conforme você está vendo aqui, ela vai dar origem a 2 células filhas. Ó, as 2 células filhas aqui. Cada célula filha dessas vai ter também 46 cromossomos. Tá? Também vai ser chamada uma célula diploide, que é uma célula que é uma célula 2N. Então, vocês estão dando para perceber aqui, ó, permanecer o mesmo número de cromossomos, ó, 46 cromossomos, célula mãe, e 46 cromossomos, células filhas, diploide, 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 2N, 2N. Então, essa é a mitose. Então, a mitose, né, ela tem fases. Quais são as fases aqui? Eu considero que há 5 fases na mitose, e são, né? Então, você tem a prófase, você tem a prometáfase, você tem a metáfase, você tem a anáfase e você tem a telófase. Cada fase dessa tem uma característica diferente, tá? Da divisão celular, tá? Tem muitos pesquisadores que consideram que existe uma fase entre a prófase e a metáfase, que é chamada prometáfase, que eu vou explicar no próximo vídeo. Você vai ver que ocorre um desaparecimento, né? Um desaparecimento da carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, né? Na prófase você vai ver que o núcleo fica fragmentado, mas não some ainda. Então, tem muitos pesquisadores que consideram que existe uma fase entre a prófase e a metáfase, que é chamada prometáfase. Então, a gente pode considerar que existe 5 fases na mitose.